olhei tanto para ele que nesse momento limite percebi uma porção de coisas. Uma pinta dentro do globo ocular, fios avermelhados na barba por fazer, uma cicatriz no queixo, mas não verbalizei nenhum desses detalhes, guardando o que eu via na memória. Ver é conhecer. Os olhos dele às vezes cruzavam com os meus e voltávamos os dois a atenção para o chão. Entre uns silêncios estranhos, um café caro e 17 perguntas de que horas são, Felipe finalmente resolveu se despedir de nós e entrar na sala de embarque. Nos abraçou bem apertado, deu beijos nos nossos rostos e quando se virou para entrar, olhando para nós duas pela última vez, percebi que olhava de volta para um grande amor e constatava isso no justo momento em que ele me parecia irremediavelmente perdido. Bom, minha relação com a escrita e com a leitura, né, eu acho que as duas coisas elas estão sempre muito intrincadas, né? Eu acho que antes de eu ser alfabetizada, eu já tinha uma aflição muito grande de um desejo de alfabetização, né? Eu achava muito chato eu ter que pedir para um adulto ler os livros para mim. Eu queria ter essa liberdade de ler, desse contato com as histórias, né? E eu lembro que eu contava os dias, assim, pro meu... Acho que é no primeiro período que a gente é alfabetizado. Mas, enfim, primeiro período, pré-primário... Quando a gente tem 6, 7 anos, né? 6 anos. E eu lembro que eu contava os dias, assim. Eu lembro da letra A, da pessoa me ensinando a letra A, assim, pela primeira vez, da professora me ensinando. E pra mim aquilo foi uma dádiva, assim, porque era uma aflição que eu tinha, era uma coisa que eu desejava muito. E é uma memória muito forte que eu tenho. E eu acho que a partir do momento que eu aprendi a ler, eu também escrevia, assim, compulsivamente, sabe? Eu aprendi a escrever e eu escrevia as palavras que eu conseguia. E eu lembro que foi muito rápido, assim. De repente eu já dominava aquilo, eu já conseguia escrever tudo, né? É muito interessante essa experiência da alfabetização, que eu fui alfabetizada pela primeira vez aos 6 anos, depois de novo aos 20, quando eu aprendi grego, né? Que aí você aprende outro alfabeto. E é sempre uma coisa muito impressionante, assim. Você aprende aquilo e você começa a dominar aquilo. E aquilo abre uma porta, assim, para mim abriu uma porta, né? Na minha família, a escrita e a leitura, elas sempre estiveram muito presentes, assim. Meus pais sempre leram muito, estudaram muito, era uma coisa, assim, do cotidiano. E tinha biblioteca em casa, né? Minha mãe, ela tem, até hoje ela tem isso, assim, uma compulsão por doar livros, né? Comprar livros, mas também doar livros. De ter essa circulação desses livros. Então eu ia com eles em biblioteca semanalmente, ia com eles em livraria semanalmente, ganhava os livros, mas assim, também tinha essa coisa de se desfazendo dos livros, né? Hoje eu tenho o meu livro preferido de quando eu era criança, que é o Manual Prático de Bruxaria, que é um livro super engraçado, assim, sobre umas bruxas que tem todas as lições, assim, do que elas faziam. Tá lá em casa até hoje. Esse é o único que sobrou, assim. Mas sempre teve essa coisa da leitura. E é uma leitura, assim, que eu fiquei tão fascinada com essa coisa da letra, que eu ia para supermercado com minha mãe, eu lia todos os rótulos, né? Eu era a pessoa que ficava lá olhando a data de validade, lendo os componentes, as receitas atrás dos produtos. Isso era uma coisa muito importante para mim. E aí, quando eu tinha um caderno que eu escrevia, e eu ia emendando um caderno no outro. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu senti uma espécie de, sei lá, de impulso, de chamado mesmo, assim, para a escrita. Aí eu lembro que eu comprei um caderno pautado, desses escolares, assim, e eu comecei a escrever uma história. E aí eu mostrei essa história para Ana Luísa, que é uma amiga minha de infância, assim, a gente é amiga desde os 7 anos. E ela falou assim, muito legal. E aí eu lia para ela as histórias que eu escrevia, ela pegava o caderno e lia, e ela ia completando, né, essas histórias. A gente criou uns personagens, um espaço, e a gente ia escrevendo. E não tinha fim. Era o caderno, né, sempre tinha o caderno, eles ainda existem, estão na casa dos meus pais, eu não me arrisco a tirar eles de lá para ver o que tem dentro, né. Mas eu lembro que eu escrevia, aí uma levava para casa e escrevia o resto da história. Aí eu pegava de volta, muitas vezes eu escrevia, eu ficava tão assim querendo mostrar aquilo, que eu ligava para elas e lia, assim, as coisas que eu tinha escrito.
E é muito uma relação, assim, com a prosa, né? E também com os livros, assim, que eu lembro dessa época, que eu sempre li muito, assim, compulsivamente, eu precisava de ler, um negócio, assim... Eu lembro que tinha uns momentos de tristeza, assim, adolescente, eram os momentos que eu não tinha os livros, né? Que eu não estava lendo nada, que nada que chegava até mim me interessava, então era uma questão. E... O que você lia na adolescência? Nossa, tinha uns best-sellers muito ruins, assim, que eu lia, que era divertido, eu nem vou lembrar o que era. Li muito Fernando Sabino, li muito Drummond. O Drummond foi uma coisa assim, eu lembro que foi o primeiro livro que eu comprei com a minha mesada. Assim. Meus pais me davam livros, mas foi o primeiro livro que eu fui individualmente, assim, uma pessoa foi até a livraria e comprou o livro, né? E tinha uma coisa muito interessante assim nessa época. John Fante foi um sujeito que foi muito bom, porque eram muitos livros assim. E aí no John Fante tinha uma orelha do Caio Fernando Abreu. Aí eu cheguei no Caio Fernando Abreu. Aí do Caio Fernando Abreu tinha uma citação do Bukowski, eu cheguei no Bukowski. E aí eu comecei a ler Clarice também nessa época. Eu acho que é uma ótima época para ler Clarice, né? Eu acho que o contato com o mundo ele ainda é muito intenso, né? Eu acho que a gente consegue passar por aquela experiência que ela propõe de uma forma mais fácil. O que mais que eu li? Eu acho que era isso que eu lia. Mas eu li muito Caio Fernando Abreu. Eu acho que o Caio Fernando Abreu ele me ensinou uma coisa, assim. Eu acho que foi um ponto de viragem. Eu acho que foi um ponto de amadurecimento para mim. Que eu lembro que eu ia fazer uma viagem e eu comprei o Essencial da década de 60, que é uma antologia. Tinha uns contos do Caio Fernando Abreu. E os contos me falaram assim, não, eu posso diminuir assim, essa imaginação. Eu posso encerrar uma coisa, então eu posso contar uma história só. Eu não preciso continuar essa história que eu escrevo, que ela nunca termina, né? Mas eu acho que foram esses os autores mais importantes para mim. Eu acho que, assim, uma tríade, assim, é Caio Fernando Abreu, Fernando Sabino, que até hoje, eu acho que um livro que sempre que eu tô meio perdida e volto para ele, é um encontro marcado. Todos os anos eu volto para esse livro. E o Drummond. Eu acho que foram esses três. Depois que eu passei por essa experiência de escrever uns contos, eu resolvi que eu ia escrever um romance. E aí comecei a escrever um romance sobre um rapaz que morava em Belo Horizonte, tinha uma amiga que quase morria. Tinha essa experiência com a morte, assim, essa primeira relação com a morte. Foi um texto que eu não consegui terminar. E depois eu escrevi mais um texto que eu também não consegui terminar, assim. Eu cheguei a terminar, eu escrevi as últimas linhas, assim, mas eu não senti vontade de publicar isso. Acho que eu cheguei a mandar para umas editoras, eu tinha de 17 a 19 anos enquanto isso aconteceu, olha só. Era já um planejamento, assim, né? As pessoas falam, nossa, mas você é muito nova para ter publicado. Eu faço isso tem muito tempo, né? Eu acho que foi um negócio de sobrevivência mesmo.